Eu sempre tive a informação, desde criança, que o inventor do rádio era um italiano chamado Guglielmo Marconi. Até que um dia, na faculdade de jornalismo que eu fiz, na FAP, por volta do ano de 1976, um professor chileno que dava aula de radiojornalismo para nós, fez uma pergunta simples ali para a nossa classe, de 30, 40 estudantes de jornalismo, quem era o inventor do rádio, né? E, obviamente, todo mundo ali, como eu, sabia que o inventor do rádio era o Marconi. Ele deu uma grande gargalhada na nossa cara, dizendo, pois é, você está fazendo o terceiro ano de jornalismo, numa faculdade, um dos melhores, mais avançados estados do país, e vocês não têm a mínima informação de quem inventou o rádio. Foi um brasileiro chamado Padre Roberto Landel de Moura. As minhas lembranças mais remotas do rádio, elas remontam aos meus 6, 7 anos de idade, quando pelas manhãs minha mãe serviu café enquanto a gente ouvia um programa chamado O Trabuco, com Vicente Leporás. Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. E foi o que me levou a pensar e sonhar em fazer uma rádio web. Informação qualificada, reportagens, a notícia chegando na velocidade da internet. Em 2005, a Mega Brasil tinha 2 congressos na época de comunicação, um voltado para o público da economia privada e o outro para o serviço público. E foi no Congresso de Serviço Público, em outubro de 2005, a palestra de abertura foi feita pelo Marcelo Coutinho e ele trouxe uma pesquisa que mostrava o surgimento das rádio webs nos Estados Unidos. Já tinham algumas experiências feitas lá, não eram muitas, mas já existiam algumas, e na Europa começava a surgir essa tendência, e aquilo me encantou. Naquele momento, eu era CEO do Ibope Inteligência, então a gente tinha acesso a muitos dados que estavam acontecendo em outros países na internet. Vamos lembrar que a internet naquela época, 20 anos atrás, tinha nada a ver com a internet que a gente tem hoje. Se eu não me engano, naquela época, sim, o suprassumo do suprassumo era uma conexão de 59 kbps, alguma coisa assim, ou eventualmente, talvez a gente já tivesse alguma coisa em cabo a 128, 256 kbps, mas primeiro, o preço era uma coisa absurda, né? E o alcance era muito limitado, basicamente bairros nobres de Rio e São Paulo, cidade de Rio e São Paulo. E naquela época havia uma discussão muito grande sobre qual seria o impacto da internet no serviço público e na política. Bom lembrar, estamos falando de 2005, a gente ainda não tinha tido nenhuma grande eleição na qual a internet tivesse um impacto relevante, porque naquela época, se eu não estou enganado, a gente provavelmente não tinha sequer 10 milhões de usuários no Brasil, ou talvez não chegasse a 10% do total da população brasileira conectada. Então era um cenário bastante diferente. Mas quando a gente olhava para fora, a gente já via algumas coisas acontecendo em países da Europa, nos Estados Unidos, que diziam respeito ao impacto da internet no setor público e diziam impacto também a respeito ao impacto da internet na política. Então, naquela época, a gente estava começando uma onda de blogs sobre política, etc. e tal, e também nessa discussão, tudo que a internet poderia fazer para melhorar o relacionamento do cidadão com o serviço público. Então, foi um pouco dentro desse contexto que eu vim apresentar alguns números e chamei a atenção para um outro fenômeno também que a gente estava começando a ver, que era uma tecnologia que era
a voz na internet. Hoje nós estamos fazendo aqui como se fosse a coisa mais normal e corriqueira do mundo. E naquele tempo era um negócio assim absolutamente incrível. Quer dizer, você tem a possibilidade de se comunicar por voz pela internet, aí o modelo óbvio de analogia era o rádio, que naquela época era uma coisa muito mais próxima do que a televisão. Vamos lembrar, YouTube ainda não existia por causa de um problema de volume de dados, velocidade de conexão. Mas a voz era um caminho mais tranquilo de seguir, porque exigia a demanda por banda era menor na voz. Obviamente não com essa qualidade que a gente tem hoje. Quando eu ouvi a palestra do Marcelo Coutinho, acendeu aquela luz na minha cabeça. Bom, se eles podem fazer lá, a gente consegue fazer aqui. E nós, naquela ocasião, já tínhamos o principal, que era o conteúdo, que era do Jornal da Comunicação Corporativa, que tinha iniciado um ano antes, em 2004. Terminada a palestra, aquilo ficou fervilhando na minha cabeça e eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar a entender como que a gente poderia colocar um conteúdo de áudio dentro de um computador e transmitir isso para a internet para que outras pessoas pudessem ouvir sem ter a necessidade de um equipamento específico, de um software específico. Era muito difícil, ninguém sabia, né? Eu lembro que talvez a primeira pessoa a quem eu recorri foi o Ulisses Rocha, que foi uma pessoa muito importante na história da rádio, porque sempre esteve ao meu lado, me passando algumas orientações, chegou a emprestar equipamento, inclusive, para a gente começar a fazer as transmissões. Mas eu lembro que assim que terminou o congresso, o Ulisses, na época, tinha uma produtora que já vinha prestando serviço para a gente nos congressos anteriores. Acho que desde o nosso primeiro congresso, em 1999, o Congresso de Comunicação Empresarial, né? Não era do serviço público. Mas ele fazia toda a estrutura de áudio e vídeo dos nossos congressos. E a primeira pessoa, acho que imediatamente após terminado o congresso, esse 5º congresso, a quem eu recorri foi ao Ulisses. E quando ele falou que queria lançar uma rádio web, e que nem se dava esse nome de rádio web naquele momento, ele queria fazer uma rádio pela internet. Então soou muito estranho. E eu até pensei, poxa, mas ele é meio louco, né, para querer uma coisa dessas. Mas aí, como eu já o conhecia fazia alguns anos, e sempre vi no Marco um visionário, eu até imaginei o seguinte, com certeza ele sabe o que está fazendo. E foi aí que começou, né, essa experiência. Eu usei esse conhecimento mínimo que eu já tinha, por ter vindo do rádio, né, por estar no ambiente da produção audiovisual. Eu usei esse conhecimento para dar uma pequena contribuição naquele momento, que eu até posso dizer o seguinte, naquele instante, em terra de cego, quem tinha um olho era rei. E foi o que aconteceu comigo. Eu, como conheci um pouco desse ambiente digital que estava começando, aí eu dei uma pequena contribuição na Mega Brasil, que foi justamente ir ajudá-los a montar os equipamentos que até então eram muito fora do ambiente que se faz hoje, né? Completamente diferente. Eu estou vendo esse microfone, eu reconheço ele. Olha meu pedestal aqui, o meu microfone lê som. Olha só. Foi. E eu emprestei esse microfone aqui para o Marco. Emprestei esse, acho que salvo engano, mais um outro Shure que eu tinha, né? E eu me lembro muito bem desse pedestal, vou querer de volta, 20 anos depois. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu tenho uma máxima para mim que é assim, se dá para pensar, dá para fazer. É achar o caminho para a gente fazer aquilo. E assim a gente seguiu desde aquele outubro, pensando que softwares que a gente precisaria, que equipamentos que a gente precisaria, né? Tanto equipamentos de áudio quanto de hardware também que a gente precisaria para fazer aquilo. E assim a gente começou a desenvolver esse projeto que acabou sendo batizado de Rambo. Rambo, porque o nome é muito grande, Rádio Mega Brasil Online. Aí a gente tinha que falar isso toda hora e era um pouco longo, né? E um dia, não sei se saiu da minha cabeça ou não, a gente criou a sigla Rambo,
Rádio Mega Brasil Online. Tá, esse é o nome da rádio. A gente deu muita risada, muito bom. E eu acho que traduzia bem aquele nosso momento de muita luta, suor e lágrimas do começo. Naquele momento eu enxergava esse empreendimento da Rádio Mega Brasil como uma loucura. Eu achava que era uma aventura. Era uma aventura que custava caro, porque por mais que houvesse a colaboração de pessoas, mas tinha os equipamentos, tinha o custo. E eu imaginava que fosse uma aventura assim, tipo, ele gosta, ele quer fazer isso, vamos contribuir. Eu estudo muito a questão da economia da mídia e da economia digital, né? A estrutura de capital que você precisava ter para ter uma operação de mídia para a internet é um negócio absurdo, né? Eu trabalhei no Estadão quase 10 anos, né? Nos começos dos anos 90 até o começo dos anos 2000, né? Eu lembro bem antes do digital, quer dizer, a estrutura para você fazer comunicação, existe um investimento de capital absurdo, impressoras de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, televisão, a mesma coisa. O rádio, talvez não exista uma estrutura de capital tão grande, mas exigia muitas conexões políticas, porque rádio é espectro eletromagnético, né? É uma concessão governamental, etc. Num primeiro momento, nós temos os jornalistas que falam, pô, agora eu posso ter a minha rádio, eu posso ter o meu jornal, eu posso ter o meu não sei o quê, e trabalhar um pouco mais livre das amarras, das exigências organizacionais que o investimento de capital tão brutal me faz. Aí eu lembro que a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá foi aparecer uma caixa de CDs na minha mão, que a ideia ali era montar um arquivo, fazer as playlists, né? Mas ainda assim a gente não sabia o que a gente ia fazer, como que a gente ia colocar aquilo para as pessoas, como que as pessoas iam chegar até aquele conteúdo, né? Acessar pela internet. Aí eu lembro que eu comecei a montar, comecei a colocar tudo dentro do computador, a gente começou a pensar em programas, né? Eu lembro que o Café Cultural foi um dos primeiros ali, que já era uma ideia do Marco, de fazer uma coisa que trouxesse as pessoas da comunicação corporativa para falar sobre coisas de cultura, cinema, teatro, né? Fazer essa conexão entre a comunicação e a cultura. Eu lembro que tinha o boletim da comunicação, do Jornal da Comunicação Corporativa, porque a gente já tinha em texto, né? O Jornal da Comunicação Corporativa, a gente ia transformar aquelas pílulas, aquelas notícias da comunicação corporativa em áudio, né? Em boletins que iam umas 3 ou 4 vezes por dia, né? Que era a movimentação de mercado, novas contas, agências que conquistavam novos clientes, notícias desse tipo, né? Promoções, pessoas que estavam em novos cargos e tal. E aí a gente começou com isso, aí tinha um computador, na época a gente estava achando que a gente conseguia colocar a rádio no ar com um computador só, né? Ledo engano. Aí terminamos com 3, ali pelo menos naquela época que eu estava ali no comecinho. Que a gente determinou que um seria o que faria a gravação, né? Conseguimos uns microfones, uma mesinha de som simples, analógica, e um computador para ficar com a playlist e um segundo computador onde estaria a grande chave ali, que era como que ia chegar na internet, que era o que a gente ficava coçando a cabeça, né? Que era um programa que codificava aqueles dados e enviava para o endereço do site. Quando ele me pedia, o Marco, ele me pedia auxílio, porque muitas vezes ele me ligou. Eu me lembro uma vez, num sábado, ele falou, Ulisses, me ajuda. Quebrou, não está saindo áudio, não está gravando nada. E aí eu me senti meio que na obrigação de ajudar, porque era um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Então eu ia com a máxima disponibilidade, porque eu moro na Zona Oeste, ia na Zona Sul para atender ao pedido do Marco. E chegava lá, né, tentava resolver, graças a Deus acho que todas as vezes nós conseguimos resolver. Então eu me lembro que algumas dicas que eu passava-se algum tempo, estava lá aquele equipamento que eu tinha sugerido, eu falei, Marcos, você podia melhorar aqui e ali, e ele foi sempre investindo nisso. Mas eu sempre vi esse investimento como uma forma talvez de teimosia. Eu me lembro muito bem que a coisa que me marcou bem essa época é que eu vi ali um Don Quixote, né, lutando contra um sistema que era difícil de vencer, de ir para frente. E eu achava aquilo bonito.
e eu tentei contribuir à medida do que me era possível naquele momento. Mas eu entendia que a rádio era um instrumento, mais do que um capricho, era um instrumento estratégico para que a gente pudesse se aproximar mais ainda desse mercado corporativo e estreitar relacionamentos. Mas foi sempre assim, a gente sempre começou num estúdio pequeno, que na verdade era uma sala, e era uma sala que nós tínhamos lá na Mega. Colocamos uma divisória, dessas divisórias de escritório mesmo, né? Uma mesa pequena, que até bem pouco tempo a gente tinha, e ali a gente começou a fazer entrevistas com pessoas importantes, bastante relevantes, como Audálio Dantas, por exemplo, foi um dos nomes que passou pela gente lá, entre outros tantos que não vou lembrar. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, voltamos com mais um bloco do Café Cultural, nosso bloco de entrevistas. E aqui eu e a Cristiane recebemos agora aqui no estúdio da rádio o Hamilton Almeida, que é jornalista e também tem uma missão aí que ele abraçou há alguns anos, que ele vai falar sobre ela daqui a pouco. Hamilton, boa tarde, obrigado por você estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, voltamos com mais um bloco do Café Cultural. Hoje a gente recebe o Kleber Mazieiro, cineasta, produtor e também professor da ESPM, para comentar aqui sobre a carreira do Mel Brooks, o Mel Brooks que recebe pela primeira vez no dia 6 de junho um prêmio do American Film Institute. E o Mel Brooks é um cineasta que apareceu ali na segunda metade dos anos 60. Ao longo desses 20 anos, nós chegamos a produzir 52 programas. Né? Muitos deles não estão mais. Hoje a gente tem uma grade, acho que de 12 programas, se eu não estiver enganado. Mas ao longo desses 20 anos, nós produzimos 52 programas. E eram programas bem diversificados. Começa agora Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão. Oferecimento: a discografia de grandes autores e intérpretes da música nacional e internacional está no programa Cult Musical, apresentado pelo jornalista. O esporte com uma pegada diferente. A análise feita com a paixão do torcedor. A opinião de empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas. O projeto era assim, é uma rádio web, e vai ser uma rádio de nicho, uma rádio voltada para o mercado da comunicação corporativa. O que eu vou contar para esses caras? O que eu vou mostrar para eles? Em princípio, assim, são questões técnicas que a gente fala, né? Falamos sobre marketing, falamos sobre comunicação com stakeholders, que são pautas mais presentes no dia a dia da comunicação empresarial. Mas também falar sobre cultura, por que não? Né? A cultura, na verdade, é um motor para a nossa criatividade, e a gente, na área da comunicação corporativa, depende muito disso para fazer uma boa comunicação com seus públicos internos, com seu público externo, para você pensar em ações. A cultura ela é fundamental nesse aspecto. Então criamos lá um programa Café Cultural, inicialmente feito pelo Rivaldo Chinem, depois eu fiz, hoje está com o Sérgio Lapastina. Veio a pandemia com todo aquele afastamento social, e eu sempre gosto de dizer que afastamento social é diferente de isolamento social. Então a gente não podia se isolar. Nessa época eu voltei a falar com o Marco, falei, Marco, tem alguma oportunidade que eu possa voltar a fazer algum programa na rádio? E ele justamente me falou do Café Cultural, que é um programa que já foi o Rivaldo Chinem que fazia, que começou, depois o próprio Marco, diretor da rádio, que fazia, e ele falou, olha, o Café Cultural estaria disponível, estaria aberto para te receber. Eu me assustei um pouco, vou ser sincero. Primeiro porque talvez seja o programa mais antigo da grade da Rádio Mega Brasil, a responsabilidade muito grande. O mercado cultural, apesar de eu gostar muito, mas não era um mercado ao qual eu tinha
um trânsito. E o Marco falou, não se preocupa que o mercado se abre para você. Eu falei, vamos acreditar. O Marco ele fazia o Café Cultural muito também como uma agenda cultural. E eu falei com ele que eu queria mudar um pouco isso. Eu gostaria muito de transformar em entrevistas, em abordar o universo da cultura, mas conhecer as pessoas que atuam na cultura. E realmente, como o Marco disse, o universo cultural se abriu. E hoje eu acho que o pessoal da produção não aguenta mais, porque eu passo programas praticamente todos os dias para eles, entrevistas, principalmente com escritores. Eu gosto muito desse universo da literatura, mas também atores, produtores, pintores, tradutores. Coisa engraçada, eu entrevistei já 2 tradutores de livros, e é uma arte totalmente diferente. E eu gosto de falar, sempre na abertura do programa, que cultura, juntamente com educação, é o que constrói uma pessoa. Construindo uma pessoa, essas pessoas vão construir uma sociedade melhor. Eu acho que graças ao Café Cultural eu tenho tido essa oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor e de dar uma contribuição. E eu não acho que seja pequena não, tá, gente? Eu acho que é uma contribuição boa para que exista movimento, exista energia em cultura e educação, fazendo pessoas melhores e uma sociedade melhor. Eu já conhecia a Mega Brasil. Eu já tinha ouvido falar, e o Sérgio Lapastina, que é também um jornalista e é meu colega de faculdade, tá? A gente se conhece há 40 anos. Naquela ocasião, 2015, ele me convidou para apresentar um programa. Ele falou, estou querendo fazer um programa que fale de publicidade, de propaganda, e aí a gente vai entrevistar diretores de comunicação, e não só diretores, mas realmente o pessoal que põe a mão na massa para fazer uma campanha, para fazer a sua publicidade e tal. Aí eu falei, legal, pô, eu nunca tinha feito nada disso, né? Eu falei assim, poxa vida, eu quero. Eu falei para ele, vamos nessa. Isso foi até 2017, eu e Sérgio apresentando o programa, quando o Sérgio ele foi escalado para uma outra missão dentro da empresa onde ele estava, e aí ele não conseguia mais gravar o programa, então aí eu falei, pô, vou pegar sozinho o programa, tudo bem. Para rádio, não, para mim era tudo novidade. Quando nós apresentávamos o programa só para a rádio, então a gente não se incomodava, não ficava preocupado se a gente estava arrumadinho ou não, se a gente estava fazendo um movimento assim, assado, porque ninguém estava vendo, né? Inclusive faz me lembrar quando nós entrevistamos o diretor de marketing da Prudence, né, que são preservativos, e ele levou uma sacola cheia de preservativos dos mais variados possíveis. Só que não dava para a gente mostrar porque não tinha, né, vídeo, né? E aí eu comecei a abrir no microfone o pacotinho de preservativo, falando que aquele lá tinha, sei lá, era sabor champanhe, não me lembro o quê. Porque a gente tinha que usar esse recurso para chamar a atenção das pessoas, né? Falou assim, nossa, e aí, né? O que eles estão fazendo lá, né? Porque ninguém estava vendo, né? Aí, quando a gente começou a fazer para YouTube, aí o negócio já mudou. Aí a gente tinha que se preocupar um pouco mais, né? Isso eu estou falando dentro do estúdio, porque depois da pandemia, sem estúdio, não tivemos mais estúdio. Teve uma série de mudanças que eu falo que hoje o programa tem a minha cara. Para mim foi muito desafiador. Eu falei, eu quero chegar nas empresas, e aí a importância da Mega Brasil, da rádio, eu quero chegar nas empresas para falar de um tema que muitos ainda estão dizendo, nossa. E naquela época eu era diretora de meio ambiente, também da Associação Comercial e também da API, né? Associação Paulista de Imprensa, e eu ouvia muitos empresários, não, isso aí
isso é bobagem. Na época se falava assim mesmo, gente. Isso é bobagem, isso tal. E aí eu falei, eu vou falar e inclusive tocar alguns temas como racismo ambiental, que as pessoas não fazem nem ideia do que seja. E tanto é que foi o primeiro programa falando sobre racismo ambiental. Né? Já que eu tenho que falar de meio ambiente mesmo, e ninguém. Então vamos já para um tema muito mais forte. E aí se começou. Então, assim, foi um desafio, mas foi muito gratificante. Mas muito, porque eu aprendi muito, muito com cada um que passava naquele programa. Acho que foi desafiador em todos os sentidos. E a partir daí, eu digo, como tem uma amiga jornalista, que ela sempre diz, você foi desbravadora de um tema numa rádio web, mulher, negra, e falando sobre a questão ambiental. Apareceu um projeto para a gente de um programa de contação de histórias infantis. Eu sou a Fabiana Prando e eu tenho uma história para contar para vocês, a minha história com a Mega Brasil Online, que é uma história que começa com Era Uma Vez. Toda boa história de criança começa com Era Uma Vez. A partir desta quarta-feira, a Rádio Mega Brasil Online traz até você histórias de emoção e encantamento, de imaginação e criatividade. Quarta-feira estreia o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budermiller, um encontro pensado para o público adulto, interessado nos livros para crianças e jovens. Tive a felicidade com a minha parceira de escrita, Celina Budermiller. Há uns bons anos atrás, a Celina acompanhou o marido dela numa conversa no Café Cultural. E era o Marco que apresentava. E a Celina, boa de conversa, o Marco também. Depois da gravação, começaram a conversar, ela ficou interessada na grade da rádio. E aí ela perguntou se tinha alguma coisa com literatura. Quando o Marco falou que não tinha, à época a Celina tinha uma livraria, que é essa livraria na Vila Mariana, né, Anapaná. E aí ela sugeriu, interessa para vocês, né? Sei que é uma rádio corporativa, mas será que cabe histórias? E aí o Marco ficou interessado e a gente fez a experiência, marcamos um piloto. Então a Celina me convidou, a gente já tinha alguns livros publicados juntas na época, e aí nós começamos o Era Uma Vez. Eu lembro que o primeiro programa foi com uma moça que faz um trabalho com cães, com educação, né? Então a nossa primeira convidada foi uma cachorrinha. Então a gente já começou causando no estúdio. Foi muito, muito bacana, né? Todo mundo admirado. Imagina, chegaram com uma cachorra. E aí foi assim a nossa, né, o nosso piloto, para ver se ia ou achava. E aí foi. Era um programa muito legal, porque levavam palhaços que interpretavam as histórias dentro do estúdio, levou a Emília para falar sobre Monteiro Lobato. Ele era um programa muito lúdico. Nessa fase a gente também já gravava em vídeo, então era muito legal. Pílulas para todo mundo! Eu venho aqui hoje no Era Uma Vez, na Rádio Mega Brasil, fazer uma homenagem ao meu padrinho. Em abril é o seu mês de aniversário, mês de lagarto, lá no meu sítio da vovó. Só para o Pedrinho mesmo e para Narizinho. O Rabiquento, aquele danado, nem se fale, preguiça o ano todo. Eu nem me lembro mais se era 2004, não me lembro agora qual era o ano, mas eu criei, acho que um dos primeiros podcasts da rádio, que foi o podcast Mosaico Social, que falava sobre tecnologia. Eu tinha um blog, que foi um blog, inclusive, que também me deu muita felicidade, porque ele chegou a ser cotado para Prêmio Imprensa, então isso foi assim de uma felicidade incrível, e o Marco me chamou para fazer esse podcast.
podcast de 3 minutos, uma dica, muito legal. Bom, os anos se passaram, continuei parceira da Mega, até que um dia eu estou dando uma olhada lá, Ponto de Encontro, né, um programa para falar com as mulheres, para trazer um pouco da história de cada uma delas nesse mercado e tudo mais. Eu falei, gente, mas esse programa foi feito para mim, gente, é a minha cara. Como que o Marco não me chamou para fazer esse programa, né? Mas eu fiquei quietinha, obviamente, né? E aí, lá pelas tantas, o Marco me chama, sei lá, não me lembro agora quanto tempo depois, ele vem aqui, vem conversar comigo. Então, eu tenho esse programa, eu dei para uma pessoa, mas ela tem uma agenda muito complicada, ela não vai conseguir fazer, e aí eu queria ver se você gostaria. Eu, yes, né? Minha cara, falei, gente, jogue para os céus, porque volta, não é mesmo? O Cosmos, ele atua a seu favor. E aí, gente, foi muito legal, porque o Ponto de Encontro me deu asas à imaginação, né? Porque assim, eu fazia toda a parte de produção, levantamento de pessoas, falava com gente que eu nunca tinha visto, porque eu tinha conta premium do LinkedIn, então eu tinha como entrar em contato com as pessoas. Eu sei que foi muito legal, eu sei que foi legal para mim, foi legal para a Mega, foi legal para todo mundo. Foram 6 anos de um programa que eu acho que foi muito legal, ouvir feedbacks muito bacanas de pessoas que eu entrevistei e que chegaram a dizer, Vani, foi muito legal vir aqui para eu falar de mim, porque a gente no dia a dia, como jornalista, a gente trabalha, faz as coisas, mata o leão, né? E não tem ideia de tudo que a gente produziu ao longo desse tempo. E seu programa permitiu a mim me ver. Então, assim, esse feedback não tem preço. Um dia a Vani me convidou para aquele programa dela, para fazer uma entrevista no programa dela, o Ponto de Encontro. E aí a gente fez a entrevista e tudo mais, e aí ela foi me apresentar o Marco, né, que a gente acabou se reencontrando, e ela falou, foi bem claro isso, ela falou, ela precisa ter um programa aqui, precisamos falar de consumo, e o Marco falou assim, então vamos para já, vamos começar. Tremi nas bases, porque o começo a gente não teve, por incrível que pareça, eu nunca tive dificuldade para trazer porta-vozes para falar sobre relações de consumo dentro do programa Consumo em Pauta. Acho que até porque já tinha um conhecimento no mercado, o mercado também já me conhecia, de eu escrever sobre esse assunto. E um fato que me chamava muita atenção é que, na verdade, eu tinha fila para querer entrar, sabe, no programa. Então, eu ficava, às vezes, gravava 2, 3 programas no mesmo dia, porque tinha muita gente querendo trazer informações, querendo trazer, participar, querendo falar sobre relações de consumo, geralmente empresas ou advogados ou alguém especialista, né, na área de relações de consumo, e viram uma oportunidade de canal que até então a gente não tinha também, né, de falar sobre esse assunto. Então foi muito divertido fazer a rádio sobre tudo isso, apesar de todas as dificuldades e de todas as limitações. Então foi bastante divertido ao longo desses 20 anos. Dentro da construção da rádio tem 2, além desses nomes que eu já citei, como o Ulisses Rocha, por exemplo, que foi bastante presente, tem 2 figuras que eu acho que merecem um destaque especial. Eu chamo, são os 2 Paulos, né? Um deles é o Paulo Guzmão, que é um vizinho meu, era uma espécie de um professor Pardal, um cara muito legal que era engenheiro, e acho que, se não me engano, ele era engenheiro elétrico, eu não sei exatamente qual era a especialidade dele, mas ele era um professor Pardal, ele entendia de tudo um pouco. E eu lembro que ele foi um cara que me incentivou muito e me ajudou muito, na verdade, mais do que incentivar, ele sempre me ajudou. Incentivava na medida em que me instigava a fazer coisas, a pensar soluções para coisas cotidianas. Vou pendurar uma prateleira em casa, eu não tenho o material necessário, como eu posso improvisar e fazer? Vou construir eu disse que eu gosto de mexer com madeira, vou fazer um gabinete de madeira, como é que eu posso fazer isso? E o Paulo sempre foi uma figura, um amigo muito querido, quase um irmão mesmo, muito próximo de mim, que me ajudava muito nisso.
Um dia ele bateu na porta da minha casa e falou assim: Marquinhos, você viu as madeiras que estão sendo colocadas na frente do Itaú, na caçamba? E ele sempre tinha aquela coisa da reciclagem na cabeça. Aí eu fui olhar lá com ele do que se tratava. Era uma agência do Personalité que estava sendo desmontada toda a frente dela, ia ser trocada, e aquele material estava sendo jogado na caçamba. Era uma espécie de uma resina que imitava madeira, mas muito resistente, porque aquilo eu não conhecia, e aquilo ficava exposto ao tempo, então era muito resistente. E aquilo tudo estava sendo jogado. E ele olhou e falou: será que não dá para fazer alguma coisa com aquilo, com isso aqui? E na época eu já tinha na cabeça a vontade de montar um estúdio, né? E a gente só não tinha grana para fazer o estúdio, né? Mas quando eu olhei aquela madeira, eu falei: poxa vida, eu sei mexer um pouco com isso, né? De repente eu consigo montar, eu sozinho montar esse estúdio lá. E foi o que eu fiz. O Paulo me ajudou a colocar toda aquela madeira, a gente limpou a caçamba, enfiamos tudo no meu carro e a gente levou para um espaço lá na Mega Brasil, em que era uma sala que eu imaginava que poderia ser um estúdio. Na verdade, ele já era uma parte do estúdio. A gente tinha feito uma reforma e eu falei: bom, essa sala aqui eu vou deixar para fazer o estúdio. Então, coloquei, as paredes eram com sanduíches de vidro para você ter comunicação, mas ela não tinha nenhum tratamento acústico, não tinha mesa dentro, não tinha nada, tudo bem improvisado. Com essa madeira eu aproveitei as férias de final de ano da equipe, em que a casa ficava vazia, e transformei numa oficina aquilo lá. E aí eu consegui fazer uma mesa com 4 pontos de microfone, com pedestais articulados, coloquei iluminação, comprei as espumas acústicas, forrei a sala todinha e construí uma suíte em madeira para que a gente pudesse ter essa visão trocada dentro do estúdio. Eu dizia que o estúdio, para as entrevistas, mais do que uma função técnica, ele deveria ter uma função cenográfica, tirar aqueles executivos do seu ambiente controlado de trabalho e levar para um ambiente absolutamente diferente, que não é o dia a dia dele, dentro de um estúdio onde a gente tinha iluminação para gravação. E o Paulo foi um cara muito importante porque ele me ajudou a construir a concretizar esse sonho. Ele, com seu conhecimento e as soluções que ele tinha, a gente montou toda a estrutura elétrica, toda a estrutura de som. Ele acabou me ajudando a fazer, eu sozinho não teria continuado, não teria conseguido fazer. Um outro Paulo que é bastante importante na história da rádio é o Paulo Vieira Lima. Paulo Vieira Lima foi nosso sócio na Mega Brasil. Na verdade, o Paulo era de uma outra empresa que tinha em comum o Eduardo Ribeiro, que é meu sócio até hoje, como sócio também. Era Eduardo, Cecília Queiroz e o Paulo Vieira Lima. A empresa era a Point. Em 2000, nós assumimos a gestão da Point. A Mega Brasil, que não era ainda Mega Brasil, não tinha esse nome, era MA Editora, assumiu o controle da Point, e foi ali que a gente, então, construiu o nome Mega Brasil, em 2000. Mas a empresa já existia desde 1992. E o Paulo sempre foi um entusiasta de rádio, ele vinha de rádio. E quando ele chegou, a gente já tinha a Rádio Mega Brasil funcionando, e ele se entusiasmou com aquilo. E era um cara com o qual eu trocava muita informação, conversávamos muito sobre projetos, sobre possibilidades que a rádio teria, sobre pautas que a gente poderia desenvolver juntos. Eu criei um programa que chamava Reescrevendo a História. Guerras e conquistas, heróis e vilões, fatos que são esquecidos e lendas que são exaltadas. Nós vamos rever tudo isso, porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada.
sentei com o Paulo, falei, Paulo, eu tinha uma ideia de fazer um programa assim, a gente pegar os aspectos históricos que a gente conhece desde a escola e recontar isso. Como que foi, na verdade, os bastidores? A gente teve uma leitura, já que a gente passou por um período de exceção bastante grande, a gente teve algum filtro nesses episódios históricos, né? Então vamos buscar gente que pesquisou mais a fundo e contar esses episódios. E o Paulo assumiu esse programa e assumiu super bem. Tem um programa que até hoje é nosso campeão de audiência, que é uma entrevista que ele fez com o Dom Orleans Bragança, para falar sobre monarquia. É bem legal. Até hoje, esse programa é bastante visto. Reescrevendo a História recebe hoje, nos estúdios da Rádio Mega Brasil Online, o bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand é irmão de Dom Luís, que é o chefe da Casa Real Brasileira e seria o nosso rei ou imperador caso a monarquia fosse restaurada. Bem-vindo a Reescrevendo a História, Dom Bertrand. Muito obrigado pelo convite, Paulo. E aí fizemos outras coisas juntos, né? O Paulo, fizemos um programa chamado Conversa de Bar, que era muito divertido, e o Paulo sempre foi uma pessoa muito presente, um cara que me incentivava muito, mesmo diante das dificuldades que a gente tinha. Tinha hora que chegava, eu ficava meio desanimado, mas ele sempre dava uma injeção de ânimo na gente, então eu devo bastante também ao Paulo Vieira Lima, que foi uma figura muito importante na história da Rádio Mega Brasil Online. Os fatos mais relevantes da vida política, social e econômica do país estão em Cenários. O programa Cenários é veiculado todas as quartas-feiras, à 13h. Bom, aí a gente foi ampliando a nossa programação, além dos programas fixos que a gente tinha. Eu pensava, será que a gente não consegue, através da rádio, integrar a comunicação que é feita pelo Brasil afora? E por que não pensar em ter correspondentes regionais? Por que não pensar em ter correspondentes internacionais? Que eram colegas jornalistas que estavam ou em agências fora do Brasil, como é o caso do Júlio Gama, ou então estavam em um período sabático ou de mudança mesmo para outros países, como é o caso da Rosana Dias, e assim, ou com viagens eventuais, como no caso da Valéria Café, que se disponibilizaram a trazer para a gente essa realidade desses locais pelo Brasil, pelo mundo afora, para a gente reportar dentro da rádio. E a gente acabou tendo, então, uma grande rede de correspondentes nacionais e internacionais. Então, eu buscava sempre fazer essas conexões que pudessem interessar, incluindo também o mercado de comunicação. Então, tudo que eu via no Canadá, que na verdade é muito do CERN e da Rádio Mega Brasil, eu também procurava trazer a questão da comunicação. Como eram as comunicações, como o governo falava com a população, como as empresas falavam com os clientes. Tudo que eu notava que fugia um pouco do roteiro que a gente tinha muito na época no Brasil, eu procurava trazer para esse programa. A notícia apurada no local dos fatos. No ano da França no Brasil, a jornalista Valéria Café traz diretamente de Paris as últimas notícias da comunicação corporativa. A notícia apurada no local dos fatos. Diretamente dos Estados Unidos, Júlio Gama traz as últimas notícias da comunicação corporativa que você confere agora. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. A notícia apurada no local dos fatos. Diretamente de Lisboa, José Gabriel Andrade traz as últimas notícias sobre a comunicação corporativa na comunidade europeia, que você confere agora.
ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Então, a solução para os correspondentes nacionais veio através das agências de comunicação, que estavam no Rio Grande do Sul, por exemplo, como a Marta Becker, outras que estavam em outras regiões do país. A comunicação feita com tempero de Minas. Assim é o Estúdio Zoom, o programa que coloca você em sintonia com o mercado mineiro da comunicação. Toda semana, Roberta Araújo traz a notícia apurada no local dos fatos. Diretamente de Porto Alegre, Fernanda Vier traz as últimas notícias da comunicação corporativa que você confere agora. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. A governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzius, é a mais nova participante das redes sociais. A notícia apurada no local dos fatos. Diretamente do Rio de Janeiro, Tânia Miranda traz as últimas notícias da comunicação corporativa que você confere agora. Olá, amigos da Rádio Mega Brasil Online. A doutora Eni Peniche, Master Coach, diretora de RH da Patrimóvel, fará a abertura do segundo Corp RH, Congresso e Esse projeto permaneceu durante um bom período, depois ele foi descontinuado e recentemente a gente retomou o projeto numa parceria feita com a Rede Reputação e Influência da Patrícia Marins, que foi uma pessoa a quem eu procurei e ela prontamente se dispôs a agilizar essa retomada desse projeto com os pares da rede. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Natália Jael, da Rio de Comunicação, e trago até você as últimas notícias de Minas Gerais. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Monique Melo, da Tucicia, e trago até vocês as últimas notícias da Bahia. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou a Marta Becker, diretora da Marta Becker Comunicação Corporativa, e trago até você as últimas notícias do Rio Grande do Sul. A pandemia foi um episódio muito especial também na história da rádio e na história da Mega Brasil, porque nós estávamos à véspera do nosso congresso, com tudo já planejado para o congresso acontecer em maio, e já com os patrocínios fechados, e imaginávamos que aquela pandemia fosse passar, que não seria uma pandemia, seria um episódio de saúde pública e que passaria rapidamente, seria superado rapidamente, e nós poderíamos fazer o congresso no mês de maio, presencial, como sempre foi. Só que isso não aconteceu. Veio abril, veio maio, veio junho, a gente ficava meio desesperado. Como que a gente vai resolver isso? Nós temos esse compromisso com os patrocinadores, a expectativa com o mercado de participar do congresso. E na época começou a surgir as transmissões online de eventos, que eram caríssimas. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma cotação e para fazer o congresso todo, o valor era maior do que a gente tinha arrecadado com os patrocínios. Era uma coisa inviável, a gente não teria como fazer. Aí um dia, quebrando a cabeça, eu virei para o Eduardo, estávamos numa reunião, eu, Eduardo e a Célia. Falei, cara, a gente sabe fazer isso, a gente faz isso todo santo dia. A gente tem um canal no YouTube e a gente tem a rádio. Então, fazer uma transmissão de um evento não é novidade nenhuma para a gente. Como é que a gente pode fazer, na verdade, dar um aspecto ou dar uma condição de participação efetiva do público com aquele evento que está acontecendo, sem ser simplesmente uma gravação? Como a gente esquenta isso? Esse foi o nosso maior desafio. Bom, sentei, quebrei a cabeça, sentei junto com os meus pares lá da Mega Brasil, que me ajudam no rádio e TV, e no final das contas a gente conseguiu fazer a transmissão de todo o congresso. Nós mudamos a
a cara do Congresso. Ao invés de ser no mês de maio, obviamente já tinha passado, mudamos para agosto, que é onde permanece até hoje. E o Congresso, que era de 2 dias, nós transformamos em 3 semanas. E eram sessões na parte da manhã que nós fazíamos. Foi um desafio. Lembro quando rodou a vinheta, eu tive vontade de chorar, porque, literalmente de chorar, porque eu falei, caramba, a gente está conseguindo fazer uma coisa que até bem pouco tempo atrás era um empecilho na nossa vida, ela era um divisor de águas, ela podia representar o final da nossa empresa. E tínhamos o desafio de fazer a entrega do prêmio Top Mega Brasil também. E aí, nesse aspecto, o Vitor Rocha também ajudou bastante a criar as condições para isso, né? Porque nós fizemos uma entrega de prêmio ao vivo, com a entrada ao vivo dos vencedores. E isso exigiu um improviso, na verdade, mas um improviso que funcionou, mas era uma parafernália. Eu lembro que ficava cada um no seu canto, né? O Vitor na casa dele, todo mundo, cada um na sua casa, mas a gente se falando o tempo inteiro. Foi muito emocionante e foi muito legal ver que a coisa funcionou. Cleide, você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ótimo, então. A gente está dizendo aqui que você está levando 2 prêmios ao mesmo tempo. 2! Opa, 2! Sim, porque vocês venceram a categoria das agências aí e automaticamente vocês agora receberam o top especial para quem... verdade! Não é? É o top de ouro, que é pela 5ª conquista, Cleide. Então, vocês ganham 2 conquistas, mas vão ficar 2 anos de quarentena, para dar chance para os outros também, né? Não tem problema. Olha, eu vou até caminhar aqui para mostrar para vocês que a gente tem um lugar especial para as nossas onças, tá? Elas estão aqui. Opa, eu saí sem querer, mas daqui, olha, 1, 2, 3. Beleza! Então, estamos esperando a 5ª, a gente fica de quarentena, não tem problema, não. A 5ª e a 6ª, e a primeira da série dos especiais, do Top de Ouro, né? Muito bom! Vai levar 2 onças, Patrícia. Vocês são top de ouro, conseguiram pelo 5º ano. Boa! Olha ali as minhas onças. Ó. Porque eu vim para a agência só para isso. Olha só, que bacana. A gente tem ali muito orgulho, muito carinho por esse prêmio, muito orgulho de vocês estarem sendo pioneiros, reconhecendo um trabalho tão importante que as agências fazem no nosso país, principalmente nesse momento. Então, parabéns a você, Edu, parabéns a você, Marco, a Regina, guerreiros, de terem conduzido esse prêmio no meio dessa situação complexa, né? Mas dando show aí. Ai, que maravilha! Viu? Olha um brinde para vocês! Olha só, que inveja! Galera, eu queria agradecer a equipe da Empresa Oficina, que
É uma equipe muito animada, muito engajada, uma equipe, eu chamo meu time de Dream Team, não tem outra explicação. Parabéns, Felipe. Vamos encerrar a sua participação com a família. Cadê a família? Só para a gente... Tá aqui, ó. Vem aqui. Porque, afinal de contas... Aí, cadê a Márcia? Cadê o menino? Aí. Tá aqui. Não, sem dúvida. A família é sempre em primeiro lugar e só é possível isso porque eles estão aqui com um apoio fundamental e incondicional do meu trabalho. Com certeza é muito bom ter eles aqui. Ele merece muito, muito. Valeu! Teve um evento que eu acho que é muito importante também para a gente, que foi muito legal. A gente falou de pandemia durante 2 anos. Eu criei um programa que chamava Conexão Internacional. Eu tinha a Rosana Dias, no Canadá, tinha o José Gabriel Andrade, em Portugal, tinha o Sandro Rego, uma pessoa queridíssima também, infelizmente não está mais entre nós, que estava também em Portugal, mas ele estava mais ao norte de Portugal, então ele pegava Espanha também. E a Rosana Dias me apresentou a Maria Luísa Abbott, a Cuca, que estava em Londres e também uma jornalista de primeira linha, e se dispôs a participar desse programa, e o argentino mais brasileiro que eu conheço, que é o Santiago Farrell, um amigo querido em Buenos Aires. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal de YouTube. A partir deste instante, a Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade e também a percepção da imagem do Brasil pelo mundo afora. E bem ou mal, o Conexão Internacional é uma forma de estar junto de amigos, sabe? Assim, sabendo como estava a situação no país do outro, porque a gente tinha notícia, mas nem sempre tem os detalhes, porque nem tudo, é o que a gente já... Nem tudo que acontece aqui sai no Brasil, nem tudo que sai no Brasil acontece aqui, a gente consegue ter acesso. Então, foi um momento... era uma forma de estar conectado. Eu acho que isso que a rádio trouxe de uma maneira muito legal. E foi uma experiência incrível, porque tínhamos a perspectiva de diversos países, de diversos continentes, né? Portanto, e nós íamos conversando de acontecimentos locais, muitas vezes, lembro-me de trazer assuntos, mesmo do meu bairro, aqui em Lisboa, e de repente bairros em Buenos Aires, e nós cruzávamos e o acontecimento de crise era o mesmo, e tentávamos ali perceber como é que nós poderíamos melhorar a comunicação. E aí eu entrei nesse programa que tínhamos então o Santiago em Buenos Aires, Rosana no Canadá, o José Gabriel e o Sandro em Portugal, eu aqui em Londres, o Marco em São Paulo. E a gente conversava sobre as informações, as notícias que tinham acontecido naquela semana, muito em cima do Covid. Então, o que eu acho que a gente realmente descobriu foi um momento que que o jornalismo, essa coisa de criar programas no YouTube se firmou, porque nós estávamos todos confinados em casa, mas, ao mesmo tempo, tinha essa necessidade da gente se comunicar. E aí descobrimos que, com os jornalistas amigos pelo mundo, a gente tinha uma cobertura razoável, eu acho. Acho que a gente levantava, discutia assuntos, o que tinha acontecido. Eu aprendi muito porque, aliás, todos os colegas do Conexão Internacional eram muito capacitados, eram muito... como se diz,
capazes nos seus análises, né? Análises muito inteligentes que a gente fala, oh, como eu não pensei isso, muito interessante as coisas que se falavam. Eu, às vezes, volto ao YouTube para olhar algum dessas conversas e são verdadeiramente muito interessantes. Às vezes, uno vê tudo o que a gente ignorava, tudo o que a gente não sabia que ia acontecer, ou que estava mesmo acontecendo quando falávamos, mas foi muito interessante poder intercambiar opiniões nesse momento. Então, eu propus para eles a gente fazer um programa de 4 semanas sobre a pandemia, naquela toda a expectativa de que a pandemia ia passar em pouco tempo. E eles toparam. Então, o programa que era para ser em 4 semanas, então vamos fazer para 2 meses, e acabou virando 2 anos. E foi um momento muito especial, porque nós trazíamos toda a evolução da pandemia pelo mundo afora, e acabamos enveredando por outras questões também, questões políticas, questões econômicas, questões geopolíticas, porque eu tinha ali diante de mim profissionais de altíssimo gabarito, né, capazes de comentar qualquer um desses temas com bastante eficácia, com bastante conhecimento. Então foi um momento muito especial também, o Conexão Internacional, um programa que eu espero um dia retomar, quem sabe com esses mesmos parceiros. Muito bem, então agora eu dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, bancada completa, ao contrário da semana passada, nós tivemos ali a ausência bastante sentida da Maria Luísa Abbott. Maria Luísa, prazer em revê-la. Bom, tá de também volta. Falando diretamente de Londres com a gente, Rosana Dias, de Toronto, no Canadá. Rosana, tudo bem? Um pouco frio por aí, pelo jeito, né, Rosana? 6 hoje. Positivos. Muito bem. Um pouco mais abaixo aqui do Equador, estamos aqui o nosso vizinho querido Santiago Farrell. Santiago, muito prazer em revê-lo também. Sandro Rego, falando conosco lá de Portugal, da belíssima cidade de Braga, próximo ali à divisa com a Europa, né? Onde a Europa encontra Portugal, né? E José Gabriel Andrade, né? O homem do planeta, José Gabriel, o homem universal. Tudo bem, José Gabriel? Prazer em revê-lo também. Estreando um visual novo, Gabriel agora com a barba por fazer. É um novo visual. Muito bem, pessoal. A gente, como vocês viram, o Brasil atravessa uma fase muito difícil. De legado, eu não sei se a gente pode deixar alguma coisa de legado, porque hoje a gente vive um momento de comunicação muito efêmero, né? A comunicação digital, ela tem essa propriedade, as coisas passam com muita rapidez, tudo é novidade, todo dia tem uma coisa nova. Eu não sei se a memória acaba sendo preservada de forma adequada. Isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma tentativa de deixar um registro para a posteridade, porque fazer a Rádio Mega Brasil online é mais do que uma determinação minha e um sonho meu, é um esforço de muita gente, né, de muitos amigos que se dispuseram e se dispõem até hoje a fazer coisas juntas e pensar coisas juntas, né? Se você não tiver gente para te ajudar, que compartilhe esse sonho, mesmo às vezes pensando que isso é meio loucura, mas se não está ali do seu lado, isso não passa de uma ideia, ela só concretiza quando você tem a possibilidade de contar com essas pessoas. Eu fui muito feliz nesses 20 anos com a rádio, mesmo diante de todos os desafios que a gente teve, técnicos para fazer ela se manter por esse período, pelo fato de ter conhecido e estar cercado de gente do bem, gente legal, gente capaz, gente disposta a sonhar junto de um projeto como esse, né? Então, acho que isso talvez sirva se tem algum legado a deixar, talvez seja esse, da gente ser determinado nas coisas que a gente quer, né? De ter feito talvez os primeiros podcasts, que quando não se chamava podcast ainda, de ter feito isso, enfim, e de ter encarado todos aqueles desafios de uma forma estimulante, né? E não entender que aquilo era um obstáculo intransponível. Mas eu repito, isso só foi possível
com a participação de pessoas muito amigas, muito motivadas e apaixonadas por aquilo que elas fazem. Então, se há algum legado a ser deixado, eu acho que é esse exemplo de que se dá para pensar, dá para fazer.